excelentíssimo ministro Paulo Vanucchi. Eu fui o primeiro parlamentar a denunciar da tribuna, nesta Casa de Leis, o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3. Fiz isso no dia seguinte à divulgação do documento. E para fazê-lo, fui lê-lo. Não havia disponível brochura, volume em papel, mas havia internet. E através da internet eu consegui o texto, eu estudei durante a noite, para na última sessão deliberativa, dispondo de pouco tempo, fazer um pronunciamento, principalmente mostrando os pontos que determinam claramente que o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, não é um Plano Nacional de Direitos Humanos, não é um plano de direitos humanos. Na verdade, o que se viu logo pela primeira leitura é que era um plano permeado de ponta a ponta, por determinação do Estado brasileiro, representado pelo atual poder, relacionado à imposição ampla, geral e irrestrita de aborto. E, portanto, é um documento que atenta contra o mais sagrado dos direitos humanos, que é o direito à vida. Mas não é a minha vida, porque eu sei me defender. Não é a vida das pessoas que de algum modo podem se defender. É a vida mais frágil de todas as vidas entre os seres humanos, que é a da criança, do nenê, daquela pessoinha no ventre materno de sua mãe. Porque não é embrião, não é feto, é um ser humano, cujo início de vida começa no momento da concepção. E nesse sentido eu não estou esgrimindo com argumentos religiosos, teria o direito de fazê-lo como cristão, como católico, mas não vou utilizar. Eu me valho de muitos argumentos muito bons, científicos, com profundidade de estudo, que demonstram que a vida humana começa no momento exato da concepção. Mas ainda que fosse depois, na nidação, o que se defende nesse plano é destruir, chacinar crianças no ventre materno com até o 5º mês de gravidez. E eu ouvi aqui pessoas defendendo em conferências realizadas nessa casa até quase o 6º mês de gestação. Nós sabemos que nesse período crianças saem do ventre materno, crianças têm parto acelerado, às vezes são retiradas do ventre materno numa situação de emergência e sobrevivem. E sabemos perfeitamente bem, com os registros existentes a respeito do aborto, principalmente a partir da obra Nenês para Queimar, que mostram no Reino Unido crianças sendo eliminadas do ventre de sua mãe, retiradas do ventre de sua mãe e ainda sobrevivendo 40 minutos, 1 hora, até morrerem e serem atiradas num roto-router. Portanto, isso já era suficiente, mas tem mais esse plano. É um plano que, sob a expressão pernóstica, esquisita, indecifrável por parte de qualquer pessoa comum, de desconstrução da heteronormatividade, pretende impor uma ideologia de gênero e pretende impor aos pais brasileiros perder o direito de educar o seu menino como menino, a sua menina como menina, sem que isso queira dizer desigualdade alguma. Porque é perfeitamente possível criar meninas como meninas e meninos como meninos em regime de igualdade, de oportunidade social para o desenvolvimento conjunto dos dois sexos e não gêneros, essa expressão cunhada artificialmente para o seu desenvolvimento plano como seres humanos. Mas, disse o ministro Paulo Vanucchi, perpassando os outros pontos importantes do plano, que não se pretende rever a lei de anistia. Ora, não se pretende rever a lei de anistia, no entanto, a Comissão da Verdade será montada de acordo com a proposta do Poder Executivo por um lado só, uma visão apenas. E como é que se pode obter uma verdade de uma visão apenas? Eu colocaria nessa Comissão da Verdade uma visão insuspeita até, de Jacob Gorender, fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que escreveu uma obra chamada Combate nas Trevas, e lá, pelo menos, ele mostra os dois lados da questão. Por exemplo, ele mostra os justiçamentos, ele mostra os assassinatos da própria militância por mera suspeita. Ele mostra os assassinatos desnecessários de pessoas, por exemplo, como um simples marinheiro inglês que passeava no Rio de Janeiro. Ele mostra todos os homicídios. Nessa Comissão da Verdade, se ela deva ser Comissão da Verdade, é imperativo que se mostre o que aconteceu, na verdade, numa luta, numa guerra interna que houve no país. E é preciso que se mostre quem explodiu bombas, quem plantou bombas, quem planejou
os sequestros, quem planejou os assassinatos, quem planejou os atos de terrorismo, que são proscritos também pela nossa Constituição Cidadã, a Constituição da República de 1988. Levantar as responsabilidades daqueles que arrancaram pernas e membros pelas explosões. A responsabilidade daqueles que mataram Alberto Mendes Júnior, prisioneiro de combate. O tenente Alberto Mendes Júnior. A responsabilidade daqueles que queimaram vivos policiais militares de São Paulo, algemados em volantes, a volantes de viaturas policiais. Então vamos mostrar toda essa verdade. E não merece o nome de Comissão da Verdade, essa comissão, se ela não for, então, as últimas consequências. E o profundo, e o objetivo real, na verdade, é prejudicar a pacificação do país. A lei de anistia, eu lembro às senhoras e senhores, a vossas excelências e a todos que nos ouvem, a lei de anistia foi um fato político importante e memorável, porque ela propiciou a reconciliação do Brasil. Ela deve ser respeitada em todos os seus termos e não pode ser revista, porque se nós tentarmos revê-la, se nós tentarmos estabelecer sobre ela um processo de revisionismo, nós iremos ameaçar a pacificação do Brasil. E a pacificação do Brasil é um ganho muito grande nas últimas décadas de combate, de oposição, que nós mencionamos aqui, que outras pessoas descreveram por outra ótica diferente da minha. Mas é um ganho, e esse ganho não pode ser prejudicado. Estabelecer solução de conflitos agrários, impondo ao Poder Judiciário um sobrepoder, um soviete, para usar uma expressão adequada, isso realmente é atentar contra o Estado democrático de direito. Estabelecer propostas, não de união, mas de casamento gay, através de uma resolução da primeira Conferência Nacional LGBT, sem ouvir o conjunto da população brasileira, e pior, através de um projeto de lei, o PLC 122, que vai impor a mordaça às pessoas que se atrevam a expor uma opinião diferente, e até mesmo aos ministros religiosos que se atrevam a fazer o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus a esse respeito. Eu vou concluir, ilustre presidente. Isso não é adequado democraticamente. O Estado brasileiro é laico? Nem tanto, porque a Constituição da República se declara promulgada sob a proteção de Deus. E além disso, há dispositivos dela muito claros a respeito da liberdade religiosa, do ensino religioso e até da validade civil do casamento religioso. Então, o Estado brasileiro não é confessional, é claro, nem pode ser. E principalmente, nós precisamos nos lembrar, sim, finalmente, para concluir, que direitos humanos são política de Estado, devem ser política de Estado. Não é à toa que o Brasil é signatário dos tratados, acordos e convenções internacionais nessa área. Mas como é que se sustenta uma política de Estado, por exemplo, que viola uma decisão adotada em referendo, para mencionar uma participação popular, agora em termos de democracia direta, num referendo que foi decidido a respeito do direito à legítima defesa em 2005. Eu não gosto de fazer isso, mas eu lembro palavras do presidente da República em 2002, quando ele discutia a questão nuclear. Ora, por que um cidadão pede para eu me desarmar, para ficar com estilingue, enquanto ele fica com um canhão para cima de mim? E é exatamente isso que se pretende fazer, no que se propõe nesse projeto, para, de uma vez por todas, matar o direito à legítima defesa. Senhoras e senhores, senhora presidente, eu encerro realmente agora. Este Plano Nacional de Direitos Humanos, apenas nesse esboço, nesse curto tempo de que eu disponho, é um retrocesso de caráter stalinista. E se algumas pessoas me dizem que ele tem alguma coisa de bom, então precisa ser completamente separado, para que aquilo que ele tem de bom não seja conspurcado, apodrecido, contaminado pelo muito que ele tem de ruim. Muito obrigado por sua atenção.